Os militares investigam o confundiram assassinato o guarda-chuva. Você acabou de assistir um trecho do curta de animação Interrogação ou Psicopata Legalizado, que é uma obra do nosso entrevistado de hoje, o animador, ilustrador, músico e cineasta Moisés Pantolfi. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Moisés. Oi, Eliane, obrigado pelo convite, valeu, estou muito satisfeito aí por vocês terem me chamado. Bom, a gente começou ali, né? Quem acompanha o programa acabou de ver cenas que foram baseadas em fatos reais. Foi o assassinato do Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, que aconteceu em 2018, no Rio de Janeiro, foi assassinado por policiais militares, e após eles terem confundido o guarda-chuva ali que ele estava carregando com um fuzil, né? A gente fala confundido entre aspas, né? Eu queria que você explicasse para a gente por que você decidiu, né, escolheu esse tema para transformar e retratar no seu curta de animação. Então, nessa época, quando aconteceu o assassinato, eu estava fazendo... como eu sou músico também, eu estava tocando no musical lá no Rio de Janeiro, e a gente acompanha essas notícias meio que diariamente, né? Então, aquilo me chocou muito por ser novamente um assassinato do povo preto e pobre sem nenhum motivo cabível, né? E foi uma maneira minha de protestar, assim, de colocar essa indignação para fora, né? De alguma maneira me expressar contra isso, assim. E foi justamente, né, um trabalho que teve muita repercussão, né? Eu tenho aqui números, ele participou de 58 mostras, né, e também festivais, e recebeu 9 premiações. Entre elas, um prêmio que a gente aqui considerou bem importante, né? Ele recebeu o prêmio especial do júri da 12ª edição aí do Festival de Curtas de Direitos Humanos, né? Isso lá em 2019, né? E eu queria que você comentasse toda a recepção que esse curta de animação teve, né? Que esse tema teve aí no setor de animação. Como que você sentiu isso? Foi surpreendente. Quando eu produzi minha primeira animação Destino, eu não imaginei que eu ia entrar também em festivais, e quando eu fiz Interrogação, eu achava até pelo tema ser um pouco ardido, né? Talvez alguns festivais não quisessem ter filmes assim tão explícitos, porque a minha intenção foi ser explícito no sentido de que uma crítica mesmo à abordagem policial, né, que infelizmente a gente tem no nosso país. Eu acho que a polícia tem que fazer uma reestruturação da polícia, de como ela aborda os próprios cidadãos, né? A gente não pode ter o julgamento imediato né, ali sem passar, sem ter a prisão, sem ter as provas, sem ter um julgamento justo, né? E acabou indo para festivais bem importantes, assim. Eu fiquei super feliz, assim, super realizado, porque chegou no Animamundi, que foi a última edição do Animamundi, e poxa, era o festival mais incrível que a gente tinha aqui de animação, né? Um festival super importante, o segundo maior festival de animação do mundo, né? E também foi para Guarnicê, que é um festival tradicional do Maranhão, e eles mandaram até passagem para mim, então eu tive estadia e a passagem também lá para o Maranhão, fornecidas pelo festival, e ele passou em muitos festivais, assim. E eu fiquei extremamente surpreso também, né?
o quanto que um curta de 1 minuto competiu com curtas, assim, como é que eu vou dizer, de um orçamento bem maior, né? Nessa época eu fiz só com a cara e a coragem, só com a minha caneta Bic, minhas folhas de sulfite A4 e o scanner, né? Então, eu consegui sentir ali que basta realmente você ter uma ideia e você não precisa de, às vezes, muito dinheiro para conseguir chegar, né, em certos festivais, assim, basta você ter uma ideia e executar e também é possível, né, você chegar dessa maneira, sem grandes orçamentos, assim, isso que eu quero dizer. Também. E foi interessante perceber, né, que não só o seu filme, mas vários outros filmes que estavam inscritos para participar da terceira mostra do filme Marginal, essa mostra não aconteceu, né, pelo menos lá no Centro Cultural de Justiça Federal, justamente porque houve uma censura dessa instituição com relação aos filmes que estavam inscritos nessa mostra. Como que é para você assistir a uma situação como essa, né? Porque a gente já sabe que os filmes marginais, eles costumam, sim, tratar de temas, como você disse, espinhosos, temas difíceis, temas que falam de preconceito, que às vezes abordam críticas ao governo, e no caso foram críticas, inclusive, ao atual presidente da República. Como que você sente essa situação, né, de você ter filmes censurados em pleno século XXI? Vocês assistiram um trechinho, né? Eu acho que não é nem algo explícito no sentido de eu não mostrei nenhuma imagem né, do policial ou coisa do tipo. Então você vê que é uma censura à ideia, né? Não há nada de tão explícito assim na animação. Ela conta com a inteligência do público também de conhecer um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, né? E também não deixa assim tudo mastigado, vamos assim dizer. E é péssimo, né? Era um festival muito legal, assim, foi uma grande honra. Era um festival que ia acontecer na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo, se eu não me engano. Então, e eu acho que aconteceu, acabou não acontecendo no Rio de Janeiro, mas acho que aconteceu na Bahia, sim, e em São Paulo. Nesse festival eu não estive presente, mas eu até nesse festival de Guarnicê, que eu conheci vários diretores que também tratavam de temas espinhosos, né, vamos dizer assim, temas sociais. Um deles foi censurado pelo próprio filho do presidente, assim, eu acho que foi Eduardo Bolsonaro, que viu um projeto que ele tinha mandado, um projeto de filme que tratava do tema de pessoas trans, né? E foi e também recebeu uma censura direta, assim. Então nesse momento da posse assim do Bolsonaro em 2019, né, foi péssimo, foi bem retrógrado, né, foi um momento bem retrógrado para a gente. Imagina filme censurado, assim. Que época que a gente está, né? Agora vamos falar um pouquinho, né? Você pincelou ali o começo da sua carreira, né? Em 2017 você começou a fazer ilustrações e animações, e a gente sabe que isso também você colocou ali diante de você um sonho de infância. Conta para mim como que nasceu esse sonho, né, de ser ilustrador, animador, porque você falou também que é músico, né? Você começou a sua carreira como músico. Conta para mim como foi essa história de sonho de ser animador e ilustrador na infância. Meu pai, ele era marceneiro, né? Eu acho que vem daí, assim, uma parte, ele, apesar de não ter tido uma formação, dele ter cursado só até a primeira série, né? Ele, ele lidava com a marcenaria sempre fazendo o desenho antes de materializar, né? Antes de ir lá cortar madeira e fazer. Então, primeiro ele projetava, desenhava o armário,
e colocava as medidas. E sempre ele colocava também com perspectiva, né? Então dava para ver que o armário ele tinha fundo, sabe? Ele tinha uma perspectiva. Eu acho que eu aprendi perspectiva só olhando as linhas ali do meu pai. E muito desenho animado, né? Também os anos 80 foram recheados assim de desenho animado e era algo que povoou muito minha infância, né? Eu gostava de todos esses desenhos animados que passavam na época, os Thundercats, o He-Man e tantos outros, assim, eu não vou citar todos, mas quem viveu ali os anos 80 sabe. E eu nem imaginava como se fazia animação. Tanto que, e aí quando eu consegui o acesso ao computador, né, e tive um scanner, e eu comecei a escanear alguns desenhos meus, eu percebi que quando eu passava de um desenho para o outro, que havia um movimento, né? E aí eu descobri o tal do programa de slides, e aí eu comecei os meus primeiros testes, né? Começava a desenhar, escaneava, desenhava, escaneava, e depois colocava num programa de slides, o slide passando rapidamente, e aí eu já tinha um movimento. E aí eu percebi que eu conseguiria fazer uma animação dessa maneira. Nessa época eu ainda estava na USP, eu estava fazendo o meu curso de percussão erudita, então eu acabei não investindo tanto nesse momento, assim, por volta de 2007, 2008, né? Foi quando eu fiz esses primeiros testes, mas não dei seguimento. E sempre tive a vontade de fazer um curta, né? Isso permaneceu em mim. E quando eu estava trabalhando na fábrica de cultura, tinha lá o professor de foto e vídeo, de Diego Urbaneja, e a gente fez algumas coisas juntos lá, de vídeo e de música, de percussão, e a gente conversava sobre isso, né? E ele apresentou, eu acho que a técnica de stop motion para mim. Eu comecei a ver vários vídeos, muitos vídeos assim de making off, né? Como eles dos filmes que mais marcaram também minha infância, que foi Guerra nas Estrelas e Robocop, com certeza. Robocop foi o filme de stop motion que eu mais fiquei fascinado, assim, Guerra nas Estrelas e Robocop. Ele dava com essa parte de tecnologia e parecia super real. E aí eu comecei a fazer meus primeiros testes, né, com o meu brinquedo de infância favorito, Pinos Mágicos, e foi assim que começou. Comecei fazendo uns pequenos testes e depois fui aumentando a aposta ali na megalomania, no tamanho dos filmes. Foi assim que eu comecei. Então a gente vai aproveitar e ver um trechinho aí dos Pinos Mágicos Atacam. Bom, eu queria que você falasse, então, rapidamente, como que foi fazer ali os efeitos especiais dessa animação que chama a atenção da gente, né? O boneco, ele voa, então ele atira. Como é que foi fazer isso? Foi muito difícil. Porque todos esses trechos, assim, ele pulando, ele voando, ele atirando, você sabe, né? O stop motion ele é feito foto a foto. E então, de uma foto para outra, não existe movimento, né? A gente que cria essa ilusão de movimento, fazendo pequenas alterações ou grandes alterações de uma foto para outra. E no momento que ele voa, por exemplo, eu tive que colocar um arame no boneco, fazendo os movimentos dele,
e depois eu tive que tirar tudo num programa de edição. E toda vez que ele atira também, eu tive que fazer foto a foto, esses raios lasers. E então foi um processo bem difícil, porque eu tinha que apagar o arame, né? Tinha que apagar sempre o suporte do boneco, sempre que ele dá algum salto, a gente sabe que o boneco não para no ar, né? Então ele precisa assim ele é físico, ele existe, o brinquedo existe, não é computação gráfica, então eu tive realmente que ter um suportezinho ali para o boneco se sustentar no ar. E depois eu tive que tirar tudo isso num programa de edição e adicionar também esses efeitos, né? Todos esses efeitos. Poxa, que legal. Bom, a conversa tá boa, mas a gente vai dar continuidade ao nosso programa e falar sobre os outros trabalhos, sobre o seu lado musical também e sobre as ilustrações, mas tudo isso no próximo bloco. Você que está acompanhando o programa, não saia daí, a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, nós estamos entrevistando o animador, ilustrador, músico e cineasta guarulhense Moisés Pantolfi. Moisés, a gente estava batendo um papo, você estava contando para a gente a sua experiência com a primeira animação ali, os primeiros testes que você fez, né, que foram Os Pinos Mágicos Atacam, mas tem também a primeira animação que você apresentou em diversos festivais e que foi muito bem recebida, que foi Destino. Eu queria só que a gente fizesse uma pequena pausa para o nosso telespectador internauta poder assistir um trechinho dessa animação premiada. Bom, essa animação recebeu 4 prêmios em 39 mostras e festivais, e um desses prêmios foi no Festival Segunda Lanterna Mágica, que é um festival internacional de animação, e ela recebeu esse prêmio, o melhor técnica de animação, né? E eu queria que você comentasse que técnica é essa que foi tão valorizada nesse festival. Então, esse curta, ele saiu, ele acabou nascendo dos meus desenhos de observação que eu fazia dentro dos ônibus, né? Então, eu sempre andei muito de ônibus e eu, aqui em Guarulhos, teve uma aula muito legal em 2003, que eles chamaram um artista fantástico, o Saulo de Tarso, e ele falava muito da gente aprender a desenhar confrontando o modelo, né, fazendo os desenhos de observação. E uma maneira de eu utilizar de colocar isso em prática era desenhar dentro dos ônibus, né, e me colocar numa situação ali meio, vamos dizer assim, um pouco adversa, e registrar, tipo, onde eu vivia, né, significar um pouco esse momento. E quando eu pensei em fazer um curta, né, logo depois de eu ter exibido Pinos Mágicos 3 na Mostra Guarulhense de Cinema, eu acho que era a terceira Mostra Guarulhense de Cinema, e eu fui super bem recebido por todo mundo do Cineclube Itinerante, né, e da mostra, assim, que aquilo me incentivou muito a fazer meu primeiro curta, e eu acabei pensando em utilizar justamente esses desenhos, porque era basicamente o que eu desenhava nesses 20 anos, assim, como eu também acabei estudando música, o meu tempo com desenho acabava sendo esse, né, sempre que eu estava andando de ônibus, eu levava o meu caderno e começava a desenhar as pessoas dentro do ônibus. E essa mulher que aparece no curta, ela é uma mulher que existe,
eu desenhei ela quando eu estava voltando de São Paulo no ônibus do Tucuruvi para Guarulhos, né? Então, esses personagens, na verdade, tudo que está no curta, eu fiz questão de tirar dos meus cadernos de desenho. E eu acho que a técnica de desenho que foi premiada foi por causa dessas achuras, né? Que é uma técnica de animação tradicional, assim, vamos dizer assim, antiga, né? De fazer. Eu fiz com caneta Bic ali dentro do caneta Bic, achurando tudo. Ashura é uma técnica de desenho, né? Onde você faz a luz e sombra através de traços, né? Ao invés de tentar representar como se fosse uma massa de sombra, como você simplesmente pintar de uma maneira que aquilo não apareça, na verdade eu fiz o contrário, faço de uma maneira que o desenho se pareça a um desenho, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí eu imagino que seja isso, né? Não É sei. um estilo, né? É, É um estilo. Mas outra coisa que eu acho interessante, que a gente pode se aprofundar agora, em vários momentos, você falou da sua formação musical, né? Você estudou música na USP, você, inclusive, participou da orquestra de câmara da ECA USP, também integrou aí a Orquestra Jovem de Guarulhos, né? Ou seja, teve muita vivência musical, foi baterista da Banda Filarmônica de Passárgada, né? isso é verdade. Então, conta para mim, né, de onde veio também essa, é, esse gosto pela música, né? Porque você falou da sua infância, daquela ideia de você fazer desenhos, mas também tem esse gosto musical, né? Essa veia musical. Então, de onde que surgiu? Então, no início, nossa, isso faz tempo também. Eu acabei optando por um curso de publicidade, né, de colegial técnico, que eu fui fazer lá no Progresso para me aproximar mais do desenho. Queria trabalhar com isso, queria dar continuidade a esse desejo. Na época eu estava ouvindo muito Beatles, Raul Seixas, esse tipo de som, e dentro do colegial lá eu conheci amigos que também estavam gostando do mesmo tipo de som, e a gente resolveu fazer uma banda, e foi assim que começou meio meu trajeto musical. E aí eu acabei seguindo, acabei fazendo as aulas, depois encontrei o conservatório, né, que, poxa, o conservatório eu fiz tudo lá dentro, né, participei da orquestra de câmara do Celso Franchini, participei das aulas do Fábio Bonvenuto no Quetubá, participei dos grupos do Vitor, ai, esqueci o sobrenome dele, mas é o Vitor do violão. Eu participei de todos os grupos ali do conservatório, até o momento que eu consegui passar na USP, na ULM, e fui me profissionalizar na música, mas tudo começou também com banda, né? Eu tinha banda aqui em Guarulhos, acabei não gostando do curso de publicidade, né? Não era o tipo de coisa que eu queria fazer com desenho, não era bem isso para onde eu queria andar, e nesse meio apareceu a música, e a música acabou tomando conta, assim, nesse momento, sempre foi uma sensação tocar, né? A sensação de tocar, ela é impagável, e aquilo foi apaixonante, assim, de poder estar se expressando musicalmente. E agora me conta uma coisa, você conseguiu, na verdade, né, dentro do seu, quando a gente olha para a ficha técnica dos seus curtas, você faz de tudo, né? Então você É, faz ali a direção, o roteiro, os desenhos, edição, áudio, imagem, montagem. Você conseguiu então unir suas paixões? É isso? isso, é isso. Pois eu adoro colocar os efeitos sonoros nos curtas, né? É muito legal essa parte. Apesar de dar um pouco de ansiedade, logo depois que eu termino a animação, que é a parte mais trabalhosa, né? A parte de colocar o som já vai um pouco assim, ai, que vontade de lançar logo esse curta, né? Mas eu ali me seguro e começo a fazer toda a parte de edição musical, por exemplo, dos Pinos Mágicos também
foi algo que demorou bastante, sabe? Principalmente o terceiro, porque ali eu ainda tinha uma inexperiência fazendo, então eu quis, a cada movimento dos robozinhos, eu quis colocar um som, então eu editava o som do tamanho do movimento do robozinho, sabe? Não era algo que eu simplesmente jogava ali. Foi um trabalho assim, eu acho que durou um mês também, só colocar como a gente diz, o Foley, né? E você também fez assim ilustrações, né? Você tem trabalhos de ilustração, inclusive no livro Revolução Marumumi, tanto você quanto o Will Carbônica, que a gente também já entrevistou aqui no Ponto de Vista, a gente também entrevistou o organizador do Rebelião Marumumi, que é o Juliano Lourenço. A Linus, vocês também entrevistaram. Isso, então, assim, a gente entrevista praticamente toda a galera da cultura aqui da cidade, né? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do desafio de ser ilustrador, de trazer essas imagens, e não só, né? Você fez a ilustração do livro Remoendas, um livro de contos do Tiago de Castro, né? Tem até um conto, Nastácia, que foi uma releitura ali, pelo menos que eu comecei a ler o conto da Tia Anastácia do Sítio, do Pica-Pau Amarelo, me fala sobre o desafio de trazer, né, textos para o desenho, para a ilustração. Então, tem uma frase do Angeli, não vou lembrar exatamente da frase, mas ele quer dizer que, para ele, a arte, quando ele desenha, ele não sai assim tranquilamente, é sofrido de sair. E ele fala que para a Laerte não é sofrido, né? Ela simplesmente vai lá e as coisas acontecem mais naturalmente, assim. Eu acho que eu, nesse sentido, sou um pouco mais parecido com Angeli, porque é um pouco sofrido, sabe? Principalmente quando eu estou fazendo uma encomenda. Porque enquanto eu estou fazendo para mim, eu estou suprindo apenas as minhas expectativas, né? E aí eu me sinto mais livre, por mais que a pessoa fale, eu quero mais no seu estilo, do jeito que você faz as suas coisas, mas é sempre uma grande responsabilidade. Como eu não me formei em artes plásticas, eu sou meio autodidata no desenho, né? Eu sigo com ele, caminhando com as minhas próprias pernas do jeito que eu consigo. Um pouco mais, eu me sinto um pouco mais inseguro. Então, nesse momento, é sempre uma superação, assim, faço muitos testes, assim, eu tenho que começar muito antes, eu tenho que colocar as coisas na parede para eu ir olhando, para eu ir amadurecendo as ideias, sabe? Foi uma grande responsabilidade, ainda mais nesse momento da pandemia. Todo mundo estava fazendo muita coisa e a gente tinha que entregar em 6 meses, né? Eu estava fazendo minha própria animação, o Artista da Fome, eu estava fazendo um outro clipezinho que foi uma encomenda, eu estava fazendo Remoenda, tinha que dar aula também de trilha sonora no curso do Quinoférico. Foram muitas coisas ao mesmo tempo, e aquilo foi um grande desafio, foi um grande desafio. Bom, nosso programa chegou ao fim, eu queria te agradecer, e eu queria pedir para você também falar, né, sobre os seus planos para o futuro, e também dizer para o nosso telespectador e internauta onde que ele pode encontrar essas suas obras, as ilustrações, né, e também os curtas de animação. Bom, os projetos, eu tenho alguns projetos assim que tem, não meus, né, mas que eu estou envolvido, de longa e de documentário, mas que ainda precisam de aprovação em projetos como o PROAC. E dia 26 e 30 de agosto vai ter mais uma exibição de interrogação no Festival Fix, lá na Petra Belas Artes. Eu tenho uma participação minha também em stop motion no longa do Rubens Melo, né, A Noite das Vampiras, que ainda vai ser lançado. Eu estou dando a parte de trilha sonora, estou dando aula de trilha sonora dentro do projeto Quinoférico, que as inscrições já estão abertas, né, para o curso gratuito de cinema que eles oferecem. E
Minhas animações estão todas abertas no YouTube. A minha intenção sempre foi deixar as animações abertas, né? Então, quanto mais gente assistir para mim, é a minha intenção, assim, não, é, pouco, eu nunca deixei uma animação fechada, né? Apesar dos festivais exigirem que a gente deixa a animação fechada, eu acabo não deixando, deixo sempre aberto. Então tá tudo no YouTube e as ilustrações estão no Instagram. Se procurar Moisés Pantolfi, vão encontrar com certeza. Bom, agradeço novamente, né, a sua participação e agradeço também o telespectador internauta que acompanhou o programa com a gente. Me despeço, até o próximo ponto de vista.